Existe um momento na vida em que algo dentro de você simplesmente desaba em silêncio. Não é drama, não é frescura, é o choque emocional de finalmente perceber que você passou anos se colocando em último lugar, acreditando que isso era amor, força ou maturidade. E quando essa ficha cai, ela não cai leve. Ela vem com a sensação cortante de perda de identidade, como se você tivesse desaparecido enquanto tentava manter todo mundo de pé. Só que existe uma verdade ainda mais incômoda. A autonegligência crônica não começa com um grande trauma, mas com pequenas concessões que você faz de si mesma todos os dias. Uma escolha ignorada, um limite engolido, uma emoção abafada, até que uma tristeza profunda toma conta do seu corpo e você já não reconhece quem está vivendo no seu lugar. É duro admitir, mas viver para agradar destrói silenciosamente aquilo que você tem de mais valioso, você. E antes de avançarmos, eu quero te deixar com uma reflexão que talvez te provoque. E se o que você chama de ser forte for, na verdade, o que está te afastando da vida que você deveria estar vivendo? Se essa pergunta te tocar de algum jeito, fica comigo até o fim. Porque hoje você começa a voltar para si mesma. Engraçado como às vezes você acorda já sentindo um peso que não tem nome, não é? Como se algo dentro de você tivesse percebido antes de todo mundo que existe uma dor de se colocar em último lugar que vem te acompanhando há anos. Eu fico pensando, em que momento você começou a achar normal ignorar seus próprios sinais enquanto tenta dar conta de tudo? Porque essa tristeza profunda não aparece do nada, ela vem de pequenas renúncias que você fez de você mesma, uma por uma, até perder de vista onde estava a sua própria vida nessa história. E é curioso como o corpo avisa antes da mente aceitar. A exaustão emocional que você sente não é fraqueza, é acúmulo de abandono de si mesma. É aquela culpa por não se priorizar mesmo sabendo que está carregando todo mundo nas costas enquanto tenta manter uma versão forte de si que já não existe mais. E eu sei que você tenta não pensar nisso, tenta se convencer de que é só uma fase, mas lá no fundo você sabe que isso é viver para agradar até o ponto de perder a própria identidade no processo. Talvez a pergunta real que você nunca conseguiu fazer seja essa: em que momento você decidiu que a sua presença não merecia o mesmo cuidado que você dá para os outros? Porque é aí que a autonegligência crônica começa, no instante em que você acredita que tem menos valor, menos direito, menos espaço, menos voz. E mesmo que você tente se distrair, esse vazio te chama de volta todos os dias. E é por isso que estamos aqui hoje, para olhar diretamente para essa ferida que você tentou esconder. Porque quando você reconhece que essa dor tem nome, ela começa a se mover, e quando ela se move, algo dentro de você também começa a despertar. Sabe, eu me lembro de uma paciente que chegou até mim com aquele olhar cansado que não vem do corpo, mas da alma. Ela dizia que não entendia por que estava tão esgotada, tão distante de si, tão presa numa rotina que parecia engolir tudo que ela era. No meio da conversa, ela soltou uma frase quase sussurrando, como quem revela um segredo vergonhoso. Eu só percebi que não existia mais quando vi que todo mundo vinha antes de mim. Ela contava como passava os dias resolvendo problemas alheios, carregando todo mundo nas costas, enquanto a própria vida ficava sempre para depois. Era um ciclo tão automático que ela nem percebia que vivia para agradar, mesmo quando isso custava pedaços inteiros de si. A autonegligência crônica já tinha virado estilo de vida, e a tristeza profunda que ela sentia era a soma de anos de abandono de si mesma. O mais duro era a culpa por não se priorizar, como se escolher a si fosse algum tipo de ataque ao mundo. O que mais me marcou naquele dia foi quando ela descreveu a sensação de caminhar dentro de uma casa escura, onde ela mesma apagou as luzes. Cada renúncia, cada silêncio, cada depois eu vejo isso, era uma lâmpada que se apagava. Quando ela finalmente olhou ao redor, tudo estava escuro demais para reconhecer quem ela tinha sido. Essa perda de identidade não acontecia de uma vez,
mas em pequenas concessões diárias que ela achava obrigatórias. E, enquanto ela falava, parecia que estava descrevendo não só a própria história, mas a de tantas mulheres que carregam a vida como se fossem infinitas. E, no entanto, quando cheguei perto, percebi que o que ela queria de verdade era só um lugar onde pudesse existir sem precisar se justificar. O que sempre me chama a atenção é como tudo isso costuma começar por dentro, de um jeito tão silencioso que você nem percebe que está construindo um sistema invisível onde sempre ocupa o último lugar. É como se pequenas expectativas externas fossem se misturando às suas próprias exigências internas, e sem notar, você começa a achar normal assumir responsabilidades que nunca foram suas. Nesse processo, a dor de se colocar em último lugar vai se instalando como um hábito emocional que você repete sem pensar. Esse sistema se alimenta da autonegligência crônica, daquela velha ideia de que você precisa ser forte o tempo todo, de que não pode falhar, não pode parar, não pode decepcionar. E quando você vive para agradar, mesmo que discretamente, seu papel vai se moldando ao que os outros precisam, enquanto a sua tristeza profunda cresce nos espaços onde você não se escolhe. O mais cruel é que ninguém vê o que acontece dentro de você, porque esse mecanismo funciona de forma tão automática que nem você percebe que está se apagando. Existe um momento em que a exaustão emocional deixa de ser um sinal e vira companhia. Você passa a normalizar o abandono de si mesma porque acredita que funciona assim mesmo, como se fosse natural carregar todo mundo nas costas. Mas esse sistema invisível é esperto. Ele se esconde nas tarefas, nos compromissos, nos favores, na rotina e faz você acreditar que sua identidade é construída pelo que você entrega e não por quem você é. E quanto mais você se adapta a esse sistema, mais ele te molda. A perda de identidade não acontece porque alguém tomou algo de você, mas porque você deixou de se colocar dentro da própria equação. E quando esse padrão se estabelece, sair dele parece quase impossível, até o dia em que alguma parte sua decide que não aguenta mais. O mais surpreendente é como quando chegamos nesse ponto, quase sempre existe uma crença antiga operando nos bastidores. Ela não grita, não se impõe, mas define cada escolha que você faz. Muitas mulheres carregam a convicção silenciosa de que só serão amadas, aceitas ou consideradas se colocarem todas as outras pessoas como prioridade. É uma espécie de contrato emocional que você assinou sem perceber e que te cobra todos os dias. Essa crença cria raízes profundas. Se eu me escolher, eu perco alguém. Se eu disser não, eu decepciono. Se eu descanso, eu pareço fraca. E é assim que a dor de se colocar em último lugar se transforma em rotina emocional. A autonegligência crônica vira o preço que você acredita que precisa pagar para manter tudo funcionando. Só que esse preço é injusto, porque vem acompanhado de uma tristeza profunda que você tenta disfarçar enquanto vive para agradar todos ao redor. O abandono de si mesma passa a parecer inevitável. Você se convence de que carregar todo mundo nas costas é uma obrigação moral, e a culpa por não se priorizar se torna tão forte que você prefere ignorar suas próprias necessidades a correr o risco de desagradar alguém. A exaustão emocional vira uma marca de resistência e não um pedido de socorro. E quando isso se repete por tempo demais, a perda de identidade se instala como se fosse parte natural da vida adulta. Mas o mais duro dessa crença é que ela te impede de enxergar o óbvio. Ninguém te pediu para desaparecer. Esse apagamento nasceu de uma história antiga, talvez de infância, talvez de relacionamentos anteriores, talvez de um padrão familiar que te ensinou que a sua presença vale menos do que o seu esforço. E enquanto essa narrativa permanecer ativa, qualquer tentativa de mudança vai parecer egoísmo, quando na verdade é apenas sobrevivência emocional. O que poucas pessoas entendem é que esse padrão não é só emocional, ele é também biológico. Quando você passa anos repetindo comportamentos de autonegligência crônica, seu cérebro começa a registrar isso como um caminho seguro,
mesmo que seja doloroso. Ele aprende que colocar todo mundo antes de você evita conflitos, evita rejeição, evita a sensação de ser um problema. Então, cada vez que você tenta se priorizar, seu corpo reage como se estivesse fazendo algo errado. O sistema nervoso, especialmente quando já está sobrecarregado, interpreta a tristeza profunda como um alerta de que você precisa voltar para o que é familiar. E o familiar para muitas mulheres é justamente o abandono de si mesma. Seu cérebro cria atalhos que reforçam a culpa por não se priorizar, como se escolher a si fosse uma ameaça à estabilidade emocional que você construiu tentando viver para agradar. Não é racional, é uma marca neurológica feita por anos de sobrevivência silenciosa. E tem algo ainda mais forte acontecendo. Quando você carrega todo mundo nas costas, seu cérebro libera pequenas doses de recompensas químicas por ser útil, ser necessária, ser forte. Essas micro-recompensas acabam mascarando a exaustão emocional e confundindo sua percepção de bem-estar. É por isso que você continua dando, mesmo quando está vazia. Você aprendeu a se anestesiar com responsabilidade excessiva, como se isso definisse sua identidade. Com o tempo, essa repetição molda sua estrutura interna. A perda de identidade não é só emocional, é neurológica. Seu cérebro se acostuma tanto a essa versão apagada de você que quando tenta fazer algo simples como descansar, pedir ajuda ou dizer hoje não, ele interpreta como risco. E é exatamente esse mecanismo que vamos começar a reprogramar ao longo da sua jornada. O que sempre me toca é perceber como, em algum ponto do caminho, você deixou de ser vista como pessoa e passou a ser percebida como função. Não porque alguém decidiu isso conscientemente, mas porque você mesma foi se oferecendo nesse formato. Quando você entra no modo de carregar todo mundo nas costas, sua identidade vai se moldando ao que você entrega, não ao que você sente. E sem perceber, você se transforma em alguém que existe apenas para resolver, segurar, sustentar, organizar, consertar. É nessa hora que a dor de se colocar em último lugar deixa de ser um incômodo e vira um papel social. Você se acostuma tanto a antecipar necessidades, evitar problemas, manter a harmonia, que o abandono de si mesma passa a ser quase automático. A tristeza profunda começa a aparecer nos intervalos naquele banho demorado, naquele silêncio na mesa, naquele momento em que você percebe que ninguém pergunta como você está de verdade. Porque na cabeça dos outros, você está sempre forte, sempre pronta, sempre ok. A autonegligência crônica se camufla como maturidade. Você aprende a viver para agradar, porque isso mantém tudo funcionando, mesmo que por dentro você esteja lidando com exaustão emocional todos os dias. A culpa por não se priorizar aparece até nos pequenos gestos. Quando você compra algo para você e se sente egoísta. Quando tira um tempo e pensa que deveria estar fazendo mais. Quando respira e já acha que está atrasada para alguma demanda que nem é sua. E o mais triste é que nesse ritmo a perda de identidade chega silenciosa. Não porque você não saiba quem é, mas porque ninguém mais te vê além do que você faz. É como se seu nome tivesse sido trocado pelo papel que você ocupa. E quando isso acontece, a sensação de invisibilidade não nasce de falta de amor, nasce da falta de espaço para você existir inteira. Eu sempre digo que existe um momento em que algo dentro de você começa a pedir a própria volta. Não é uma revolução, não é um grito, é quase um sussurro. Aquele instante em que você percebe que a tristeza profunda não é mais só cansaço, mas um pedido interno para parar de viver para agradar e começar a se olhar com honestidade. A dor de se colocar em último lugar fica tão evidente que você finalmente entende que não dá mais para continuar nesse ritmo sem perder o resto de si. A recuperação da identidade começa quando você se pergunta, talvez pela primeira vez em anos, o que você quer. E essa pergunta, que parece simples, revela o abandono de si mesma que você carregou até aqui. Não é sobre grandes mudanças, é sobre pequenos resgates diários.
Dormir um pouco mais, comer sem culpa, dizer hoje eu não posso, sentir a própria presença. Esses gestos minúsculos começam a quebrar a autonegligência crônica que te acompanhava como sombra. Com o tempo, esses movimentos restauram algo essencial, a percepção de que você também merece espaço. A culpa por não se priorizar vai diminuindo quando você percebe que ninguém desmorona porque você escolheu respirar. E conforme sua energia volta, a exaustão emocional começa a dar lugar a um reconhecimento suave do próprio valor. Você volta a existir, não como função, mas como pessoa com desejos, limites, ritmos e escolhas. E é nesse processo que a perda de identidade começa aos poucos a se desfazer. Você passa a lembrar gostos antigos, sonhos que ficaram guardados, vontades que pareciam esquecidas. A vida deixa de ser apenas manter tudo de pé e começa a ter cor novamente. E, quando você percebe isso, uma parte sua entende que nunca foi tarde demais para voltar para si mesma. Geralmente, o caminho começa em pequenas escolhas que parecem até simples demais para causar impacto. Mas são justamente essas escolhas que começam a desmontar a estrutura da autonegligência crônica. Eu gosto de dizer que a primeira mudança é devolver o seu nome para a sua própria lista de prioridades. Não precisa ser algo grandioso. Às vezes, é só decidir que você não vai ignorar a dor de se colocar em último lugar como se fosse parte normal da vida adulta. O primeiro passo é observar seus automatismos. Onde você diz sim sem pensar? Onde sente culpa por não se priorizar? Onde se percebe carregando todo mundo nas costas como se fosse obrigação? Só esse olhar já começa a revelar o abandono de si mesma, que virou rotina. O segundo passo é estabelecer um limite pequeno e concreto. Algo simples como não responder mensagens imediatamente, não assumir uma tarefa que não é sua, ou reservar 10 minutos para respirar sem se justificar. Depois vem o passo mais delicado: sustentar esses limites, mesmo quando a tristeza profunda tentar te fazer voltar ao padrão antigo. Seu corpo vai estranhar, seu cérebro vai tentar te sabotar e a exaustão emocional vai querer te convencer de que é mais fácil continuar como estava. Mas é justamente nesses momentos que você está reconstruindo sua identidade, porque cada pequeno não que você diz ao mundo é um sim que você finalmente diz a si mesma. E o último passo é cultivar algo que te lembre de quem você é. Pode ser uma prática diária, um hobby esquecido, um desejo antigo, uma conversa honesta consigo mesma. Quando você ativa esses pequenos rituais, a perda de identidade começa a se desfazer com suavidade. Você não volta inteira de uma vez, você volta em partes. E cada parte recuperada te deixa mais perto de quem você sempre foi. É curioso como nesse processo você descobre que não está apenas mudando hábitos, está vivendo um luto. Não por alguém, mas por uma fantasia que você carregou por anos. A de que, se você fosse suficiente, dedicada, forte, presente, o mundo finalmente te daria o reconhecimento que você esperava. Essa fantasia sustenta a dor de se colocar em último lugar, porque promete uma recompensa que nunca chega. E quando você percebe isso, algo dentro de você quebra e ao mesmo tempo se liberta. Esse luto também revela a autonegligência crônica que você cultivou, tentando manter essa imagem de perfeição emocional. É difícil admitir que a tristeza profunda que você sente hoje nasceu da esperança de que um dia alguém veria tudo o que você faz e te ofereceria o cuidado que você nunca se deu. É duro olhar para o abandono de si mesmo e perceber que ele foi construído com boas intenções. Você só queria ser amada, aceita, necessária. Mas existe uma dor silenciosa em perceber que viver para agradar não te protegeu. Pelo contrário, te afastou de você. A culpa por não se priorizar agora vem acompanhada de um choque suave, a constatação de que ninguém está carregando você enquanto você carrega todo mundo nas costas.
E esse insight dói porque desmonta a ideia de que sua identidade estava segura nos papéis que você desempenhava. Só que o luto não é só perda, é clareza. Ele abre espaço para você enxergar o que sempre tentou evitar. Sua exaustão emocional não era fraqueza, era aviso. Sua perda de identidade não era destino, era consequência. E quando você aceita esse luto com honestidade, algo começa a se alinhar dentro de você, não como fechamento, mas como permissão para reescrever a própria história a partir de agora. Uma transformação verdadeira começa quando você se oferece um espaço seguro para se ouvir. Então, para essa semana, eu quero que você faça algo simples e profundamente honesto. Escreva em uma única página todas as formas pequenas e grandes em que você percebeu a dor de se colocar em último lugar na sua rotina. Não é para se culpar, é para enxergar. A clareza é a primeira ruptura da autonegligência crônica. Depois, quero que você escolha apenas uma dessas situações e faça algo diferente. Se você percebe que sempre diz sim, escolha um não estratégico. Se nota que abandona de si mesma para manter a paz, permita um limite pequeno. Se sente tristeza profunda ao carregar todo mundo nas costas, pause antes de assumir algo que ninguém te pediu. É esse gesto simples que começa a quebrar o ciclo de viver para agradar. Também quero que você observe a culpa por não se priorizar quando ela aparecer. Anote o que ela diz, como ela soa, de onde parece vir. Esse registro vai te mostrar que essa culpa não é sobre agora, é sobre histórias antigas que definiram a perda de identidade que você viveu. Quando você vê isso no papel, percebe que essa voz não é sua, é aprendida. E por fim, faça uma única pergunta todos os dias. O que eu preciso hoje para não me abandonar? Pode ser descanso, silêncio, comida, espaço, movimento ou apenas 5 minutos de pausa. Seu corpo vai começar a responder. E quando você honra essas respostas, a exaustão emocional começa a ceder. E você começa a voltar para si num ritmo que faz sentido. Às vezes, o que mais toca meu coração ao acompanhar mulheres nesse processo é perceber como você passou tanto tempo tentando sobreviver que esqueceu que também merece viver. Não da forma automática, exausta, carregando todo mundo nas costas, mas de um jeito inteiro, presente, respirando a própria vida. A dor de se colocar em último lugar fica mais evidente quando você finalmente para e percebe o quanto isso te custou. Mas parar não é fracasso, é o início da sua volta. Quando você olha para tudo que atravessou, começa a enxergar que a autonegligência crônica nunca foi escolha, foi adaptação. E que a tristeza profunda que você sente hoje não é sinal de fraqueza, mas de que já passou da hora de voltar para si com gentileza. Você não precisa mais viver para agradar. Você não precisa mais aceitar o abandono de si mesma como caminho inevitável. Cada gesto que você faz agora na sua direção devolve um pedacinho da identidade que parecia perdida. Eu sei que a culpa por não se priorizar ainda aparece e sei que a exaustão emocional deixa tudo mais pesado. Mas existe uma parte sua, mesmo que pequena, que já percebe que continuar vivendo assim não é mais possível. Essa parte está te chamando. Está te dizendo que existe vida depois desse cansaço, que existe cor depois dessa cinza, que existe você depois de anos sendo função. E ouvir esse chamado é o começo de tudo. Então, antes de encerrar nossa conversa, eu quero que você deixe uma microconfissão aqui embaixo. Algo simples, real, seu. Pode ser uma palavra, um emoji, um pedaço da sua verdade. Não por mim, mas para você ver com os próprios olhos que está dando o primeiro passo para voltar para si mesma, sabe? No fim de tudo, o que fica é essa consciência quieta de que você não pode mais continuar vivendo uma vida que te apaga. A dor de se colocar em último lugar te ensinou mais do que qualquer teoria. Mostrou exatamente onde você deixou de existir. E agora que você viu isso com clareza, não dá mais para fingir que não viu.
Não dá mais para voltar para aquela versão exausta que carregava todo mundo nas costas enquanto desaparecia de si mesma. A verdade é que ninguém vai aparecer para te resgatar, mas isso não é uma sentença à liberdade, porque a partir de hoje, cada limite que você coloca, cada pausa que você honra, cada escolha que faz por você mesma, tudo isso reconstrói aquilo que a autonegligência crônica destruiu. Você não precisa recuperar sua identidade inteira de uma vez, basta começar. Um gesto por dia, uma microdecisão, um retorno suave ao seu próprio nome. E antes de encerrar, eu quero te deixar com 2 perguntas que podem transformar o seu caminho. O que você está perdendo ao continuar vivendo assim? E o que começa a ser possível quando você finalmente decide se escolher? Se isso te tocou, se alguma parte de você despertou enquanto me ouvia, respira fundo e fica por aqui. Esse canal é o espaço onde você vai aprender, pouco a pouco, a voltar para si e reconstruir tudo o que acreditou ter perdido. Se quiser caminhar mais perto, se inscreve, ativa as notificações e comenta o que mais te mexeu hoje. Isso ajuda você a se ouvir e ajuda outras mulheres a encontrarem esse caminho também.